Bom dia a todos. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre a história da saúde baseada em evidências. O escorbuto era uma doença que se tornou bastante comum durante o período das grandes navegações oceânicas, realizadas principalmente por Portugal e pela Espanha. E essas grandes navegações surgiram aí no século XV e se estenderam por 3 séculos, né, causando essa doença. O Vasco da Gama, quando fez a sua viagem, que foi ele foi até a Índia e retornou, ele perdeu cerca de 2/3 dos seus tripulantes. Então, era uma doença muito séria. E não se sabia a causa e o tratamento. Calcula-se que cerca de 1 milhão de marinheiros tenham morrido durante esses 3 séculos, até o final do século XVIII. Havia tantas mortes que, muitas vezes, as mortes por escorbuto eram superiores às mortes causadas por batalhas navais. James Lind era um médico britânico que trabalhava para a Marinha e que, em 1747, quando ele estava numa embarcação, ele encontrou 12 marinheiros que estavam com escorbuto na mesma época, né? E então ele resolveu fazer o que parece ser o primeiro ensaio controlado randomizado. Não se tem até o momento nenhuma outra referência escrita, né, sobre algum ensaio randomizado feito antes dele. Aqui nessa imagem nós vemos o Dr. James Lind tratando e aqui um auxiliar carregando algumas frutas cítricas. Bom, James Lind, então, fez aqui um ensaio controlado, randomizado também, de uma maneira bem simples. O que ele fez? Ele separou esses 12 marinheiros em 6 duplas. Para uma dupla, ele deu o que ele tinha de medicamento, um medicamento que ele tinha, que era o vitrilo, que é o ácido sulfúrico numa solução diluída. Para uma outra dupla, ele deu água do mar. Depois, os demais ele tratou utilizando produtos da cozinha da embarcação. Então, vê-se que ele não tinha ideia nenhuma, né, do que poderia tratar. Por isso é que isso se tornou um ensaio randomizado. Ele não tinha ideia. Então, ele usou cidra com um S, que é a bebida resultante da fermentação de maçã. Cidra com C é uma fruta cítrica. Vinagre, essa pasta de alho, mostarda e rabanete, 2 laranjas e 1 limão diariamente, por 6 dias. Essa dupla aqui, no 3º dia, já começou a melhorar. Então, o Dr. James Lind ele concluiu que isso aqui seria o tratamento para essa doença, né? Bom, naquela época ele não existia ainda o conceito de valor P, tamanho de amostra, essas coisas. Isso só surgiu, esse conceito, né, de valor P, só surgiu em 1900 com outro pesquisador britânico. E o valor P, no caso desse ensaio feito pelo Dr. James Lind, era de 0,22, ou seja, ele não alcançou significância estatística. E aqui do lado direito nós vemos esse gráfico aqui, que faz parte de um gráfico floresta, em que essa linha horizontal representa o intervalo de confiança e o ponto estimado por esse quadrado aqui, não é? Esse conceito
intervalo de confiança, isso é de 1934, que foi criado por um matemático polonês. Bom, cruzando a linha 1, que é a linha de nulidade no caso de razão de risco ou de risco relativo, isso significa que não alcançou essa significância estatística. Logicamente que ele não tinha noção desses conceitos, né, que só vieram a surgir 150 anos depois. Mas ele publicou o trabalho dele e a Marinha britânica só se convenceu e adotou a inserção de sumo de limão e de lima nas suas embarcações só depois de passado meio século. Demoraram muito, não é? Aí, 12 anos depois, o Dom João VI, aliás, não era ainda VI, era o Dom João apenas, ele era o herdeiro, e 15 mil pessoas da sua corte, eles fugiram de Portugal, fugiram das forças napoleônicas. E eles fugiram em embarcações que estavam sendo escoltadas e orientadas pela Marinha Britânica. Então, eles também forneceram esse sumo de limão e lima, e não houve nenhum caso de escorbuto nessa grande viagem de 54 dias com 15 mil pessoas, mostrando a eficácia desse tratamento. Bom, a medicina baseada a medicina era baseada nas ciências básicas que apresentaram um enorme desenvolvimento nos séculos XIX e século XX. Os tratamentos eram baseados em raciocínios fisiopatológicos e na experiência pessoal do médico. Essa abordagem ainda é bastante comum na prática clínica atual. Essa expressão, medicina baseada em evidência, é de 1990. Foi criada por esse médico, Gordon, que era clínico, era diretor do programa de residência em medicina interna da McMaster, que é uma universidade canadense. Inicialmente, ele propôs que esse programa mudasse o nome para medicina baseada em ciência, mas pela denominação, obviamente, ela foi rejeitada, né? Então, se ela passava a ser baseada em residência, antes era baseada em ciência, antes era baseada no quê, né? Aí, na próxima reunião, ele apresentou uma outra denominação, medicina baseada em evidências, e essa foi aceita. E foi aceita por quê? Porque ele se referia a evidências matemáticas, evidências estatísticas, não é? Porque na língua inglesa usa-se muito a palavra evidência naquelas situações que na língua portuguesa usa-se a palavra, mais comumente, usa-se a palavra prova, não é? Por exemplo, uma prova na justiça, uma prova circunstancial, lá se fala em evidência circunstancial, não? Uma prova científica, lá se fala numa evidência científica, numa prova testemunhal, lá se fala em evidência testemunhal. Bom, essa medicina baseada em evidência, então, usa-se métodos da epidemiologia clínica, que surgiu aqui, na epidemiologia clínica, para o tratamento, diagnóstico, teste de acurácia, prognóstico, e as decisões terapêuticas, principalmente, elas são baseadas em evidências, ou seja, em provas estatísticas, né? Independentemente daquilo que a fisiopatologia diz. E usa-se principalmente ensaios controlados randomizados. Por essa razão é que, muitas vezes, tratamentos que não são convencionais dentro da medicina, né? Se aplicar esse método e funcionar, acabou, é o que interessa. Não é? Um outro médico que se dedicou bastante a isso foi o Dr. Archibald Cochrane, que também era britânico,
E ele realizou um pequeno ensaio clínico randomizado quando ele esteve preso durante a guerra em Salônica, em 1941, que é uma pequena comunidade na Grécia. Ali havia 20 prisioneiros que tinham uma dieta restrita com 400 ou 500 calorias, e eles desenvolveram edema de membros inferiores. Aí ele resolveu fazer ali um ensaio clínico. O que ele fez? Ele pegou 10 pacientes, 10 prisioneiros, tratou com vitamina C, que ele tinha, e outros 10 prisioneiros com levedura, que ele conseguiu no câmbio negro. Aí ele mostrou o resultado, que esses aqui melhoraram. Então ele mostrou para os oficiais alemães, que resolveram então fornecer levedura, e os presos melhoraram. Mas passado bastante tempo, ele refletindo sobre esse ensaio que realizou, ele descartou a hipótese inicial de beriberi, e ele achava que teria sido devido à desnutrição, não é, por falta de proteínas, e que talvez o uso de proteínas e um pouco de sorte tenha contribuído para o sucesso do ensaio clínico que ele realizou. Esse doutor Arthur Cochrane, ele trabalhou bastante em saúde pública, né, principalmente na Grã-Bretanha, e ele sempre enfatizava o valor dos ensaios controlados randomizados. Ele sugeria também que se fizesse sumários críticos por especialidades, adaptados periodicamente, de todos os ensaios controlados randomizados relevantes. Um discípulo seu, Iain Chalmers, ele era um médico ainda bastante novo, na época que ele começou a trabalhar com o Dr. Cochrane. Depois do falecimento do Dr. Cochrane, ele criou em 1992 o que ele chamou de Centro Cochrane. No ano seguinte, ele mudou. Ele resolveu transformar isso numa entidade mais ampla, e ele criou uma colaboração Cochrane, que seria uma entidade internacional sem fins comerciais. Foi uma boa ideia dele. Ele era um grande líder também. Ele sempre enfatizou o valor da colaboração em lugar da competição em pesquisa. Essa colaboração Cochrane atualmente conta com 11 mil membros, 68 mil voluntários de mais de 130 países. Não é? Então, é uma colaboração bastante extensa. Isso inclui pesquisadores, profissionais da saúde, pacientes, cuidadores e outros interessados. O principal produto, os principais produtos dessa colaboração Cochrane são 8 mil revisões sistemáticas publicadas e que são atualizadas periodicamente de acordo com a recomendação do Dr. Cochrane, e também tem o maior registro, que é um banco de dados sobre ensaios controlados randomizados existentes. O professor Álvaro Atala fundou o Centro Cochrane do Brasil em 1996, ou seja, 3 anos depois da fundação da colaboração Cochrane. Ele foi um dos fundadores da colaboração Cochrane em Oxford, em 1993. Ele criou, na Unifesp, a pós-graduação em saúde baseada em evidências, né, com programas de mestrado e doutorado, e ele foi o que mais disseminou esse método Cochrane pelo país. São pilares da medicina baseada em evidência as melhores evidências em pesquisa, mas não é só isso. É preciso também haver a experiência do clínico ou do cirurgião e as preferências do paciente, por exemplo, sobre o seu plano de saúde, se cobre ou se não cobre. E quanto ao caso aqui do clínico, e principalmente do cirurgião, não adianta a pessoa ser um cirurgião. Esse é um cirurgião muito estudioso, mas que não tem experiência, quer dizer, ninguém vai querer operar com ele, né? E também o contrário. Por exemplo,
havia cirurgiões aqui no Brasil que tinham muita experiência em gastrectomia para o tratamento de úlcera péptica. Não é? Aí alguém descobriu, na Austrália, que poderia utilizar antibiótico para tratar da úlcera péptica. Mas alguns cirurgiões, apesar de ter uma grande experiência cirúrgica, eles ignoraram essa recomendação e continuaram por uns tempos. Né? Então, aí foi o quê? Uma falta de adoção ou de conhecimento das melhores evidências em pesquisa, que também, lógico, é importante. Essa aqui é uma pirâmide de evidência que é bastante divulgada. Lá no topo estão essas revisões sistemáticas e meta-análises. Depois, os ensaios randomizados, estudos coorte, caso-controle, etc. Aqui, algumas meta-análises cumulativas, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, em que se usa a lidocaína para evitar fibrilação, para evitar a morte. E isso era muito usado, mas os ensaios clínicos, eles foram todos eles mostrando que não havia melhora, havia até uma tendência favorável a não usar não usar a lidocaína. Não é? Então, vocês estão vendo aqui que estão cruzando todas essas linhas horizontais que correspondem aos intervalos de confiança, estão cruzando a linha de nulidade, ou seja, mostrando que não há benefício. Não é? Agora aqui, o uso da streptokinase no infarto agudo do miocárdio. Nos primeiros ensaios, eles mostraram que eles cruzavam essa linha de nulidade, mas a partir desse momento, ó, aqui, que é 2.226 pacientes, já alcançou aqui uma significância estatística. E os outros ensaios que foram feitos depois, eles também mostraram que não havia eles não cruzavam essa linha de nulidade. Porque aqui nós estamos falando em razão de chance, que também usa essa linha 1 como a linha de nulidade. Não é? Agora, isso aqui também, por essa razão, é preciso, antes de se propor ou de realizar um ensaio controlado randomizado, é preciso ler bastante, conhecer e fazer algo desse tipo aqui. Porque se já tiver demonstrado, como foi demonstrado aqui, que alcançou uma significância estatística, ou seja, que o uso da streptokinase melhora a taxa de mortalidade no caso do infarto agudo do miocárdio, não há razão de fazer os outros ensaios, como foram feitos, não é? Porque existe o problema de ordem ética. Se sabe que uma droga evita a morte, não se pode ter um grupo de controle que não se dê essa droga, seria obrigatório o uso dessa droga. Bom, aqui no caso dos beta-bloqueadores, também aqui, ó, a partir desse momento aqui, já se obteve uma significância estatística. Então, isso é importante que se faça essa verificação, antes de se propor um ensaio controlado randomizado por uma questão de natureza ética, principalmente. Não é? Aqui, no caso da meta-análise cumulativa de coortes para tabagismo passivo e câncer pulmonar, aqui já se obteve uma significância estatística, porém, aqui pode-se continuar, por quê? Porque são coortes, ou seja, não é um ensaio em que se testa uma situação contra a outra. Não é. Isso aqui é uma coorte apenas. Aqui, sobre uma situação que está afetando o nosso país, eu ia falar sobre a Wakefield, né, que é um artigo que começou com essa questão dos fake news com relação à vacinação contra o sarampo. Mas o tempo está esgotado. Obrigado. Muito obrigado. Eu chamo à mesa o Jairo.
o Cury, o Dante e o Iwamoto, para que a gente possa ter alguma discussão a respeito dos temas apresentados, ao mesmo tempo que eu peço a Cristina para ir passando à mão dos nossos colegas os seus respectivos certificados. Pergunto se alguém da plateia tem alguma indagação. Pois não? Dante. Pois não. Dante, tudo bem? Eu, como que fui estudante da Ampesp, fiquei muito contente em ver a sua apresentação. Só queria fazer uma pergunta sobre o museu, porque como eu estou aqui ao lado do Dr. Prats, Claro. Sem dúvida nenhuma, a história presente ao nosso redor. Ele é um dos 75 que está lá no... Exatamente. Eu só queria ter uma ideia, porque eu participei lá ainda, quando eu era do Conselho Universitário como estudante, do processo de transformação da IPM em Unifesp. E à época se destacou que o museu já na década de 70, no ano de 75, havia sido criado. Eu indaguei o professor Prats aqui do meu lado, ele disse, sim, nós criamos lá em 75. E aí você jogou 10 anos depois. Eu só queria que você falasse um pouquinho para nós dessa diferença de década entre o momento histórico da criação e o momento da oficialização. Tá. De fato, ele já está. O museu existe desde 1973. Em 1983 ele passou por uma reformulação, né? E foi justamente a partir dessa reformulação que ele tomou o nome de Museu Histórico Vladimir da Prússia Gomes Ferraz, e que já se encontrou dentro de uma estrutura onde, além do museu propriamente dito, já se estabeleceu um arquivo histórico da memória, né, da Escola Paulista de Medicina. Existe uma placa, que eu não sei mais se essa placa está lá, professor, da fundação do museu, lá no prédio histórico, lá na rua Botucatu. O problema é que, há poucos anos atrás, houve uma reforma lá no prédio, e onde estava o espaço do museu, foi transferida a diretoria da Escola Pós de Medicina, né? E atualmente a gente está agora com um projeto nas instalações da que era antigamente a Bireme, né? A Bireme agora saiu da Escola Paulista de Medicina, e no prédio da biblioteca da antiga Bireme, a gente está criando um centro de cultura da Escola Paulista de Medicina, do Campo São Paulo. E nesse centro de cultura, a gente está já trabalhando na reformulação do Museu Histórico. No momento, o Museu Histórico ele está inoperante, em função da reforma que foi feita no prédio histórico, lá na Botucatu, 720, mas ele vai ser reinaugurado. Imaginamos a gente que isso aconteça ainda o ano que vem. A gente está agora, justamente nesse mês de outubro, dando início às obras de reforma lá do que era o antigo prédio da Bireme, que vai se transformar nesse centro cultural, que vai continuar abrigando a biblioteca e os acervos memorialísticos e históricos da escola, dentre eles o do nosso, o CEF, e do Xingu, né? Do projeto Xingu, que é um dos projetos mais importantes no campo da saúde indígena no Brasil, e que ao longo de uma vasta trajetória foi acumulando uma quantidade enorme de material, de documentos, de objetos que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? Então, se Deus quiser e tudo der certo, a gente está com um projeto aprovado na Lei Rouanet, já temos investidores, já temos patrocinadores, praticamente acho que 60% da verba já foi destinada, e acredito eu que até final de 2020, início de 2021, a gente vai ter o novo Museu Histórico, né, com a memória da Escola Pós de Medicina e também do projeto Xingu lá no que foi antigamente a Bireme. Obrigado, Dante. Tem espaço para mais uma pergunta? O colega, por favor. Perguntar para os dois colegas que trataram da psiquiatria, aonde estavam os pacientes ricos? Porque
todos aqueles pacientes que foram mostrados, a impressão que eu tive é que eram pacientes pobres, tanto no Brasil, principalmente no Brasil, como nos outros países. Por outro lado, as instalações são extremamente suntuosas. Foi mostrado até como cartão postal. Havia uma diferença, quer dizer, esses pacientes que foram mostrados eram todos pobres, os pacientes ricos estavam sendo tratados ou estavam nas suas casas. O que estava acontecendo? Ou não havia essa diferença que eu estou pensando? Obrigado e parabéns pelas apresentações. Só vou dar uma pequena informação. Quando criou o manicômio de Barbacena, os pacientes vieram das Santas Casas. As famílias ricas construíram nas suas casas verdadeiras celas para manter os seus pacientes lá e não levar para Barbacena. Agora, esses pacientes eram pacientes pobres, problemas sociais, que iam para os hospitais, né? Era encaminhado. Daí a expressão trem de doido, né? Que vinha recolhendo, aquela coisa toda. Agora, agregado a isso, começou-se a criar hospitais, por exemplo, Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de Fora é tida como o corredor da loucura. Então, funcionários do próprio hospital começavam a criar pensões nas suas casas, que no futuro vieram transformar em hospitais, e na década de 70, o INAMPS, né, o antigo INAMPS, financiou a ampliação dessas casas que se tornaram hospitais, tanto em Belo Horizonte, quanto em Barbacena, quanto em Juiz de Fora. Então, ou seja, quem tem poder, até hoje, isso ainda existe, quem tem poder interna e não tem fiscalização, mas se ele não tem o poder, o SUS, se ele depende do SUS, ele tem um controle, ele tem umas certas leis a seguir. Sim, rapidamente. Como ele falou, assim, os funcionários começaram a construir, como aconteceu com o auxílio slide em Gel, na Bélgica, né? E no Hospital Psiquiátrico São Pedro, de 1884, eles tinham primeira e segunda classe, né? E tinham, assim, casas de saúde muito conhecidas. Na França, por exemplo, a Maison do Dr. Blanche, né? Atualmente acho que é a embaixada da Turquia, e todos os beautiful people da época passavam por lá. Maupassant, Nerval, a Condessa de Castiglione, que foi amante do Napoleão III, etc. Então tinha lugar para gente rica, assim. Muito bem. Eu, então, parabenizo os membros da mesa pelas suas apresentações, agradeço a presença de todos e vamos agora ao coffee break. Muito obrigado.